Oi, amores! Vamos para mais um encontro de história. Ontem eu mandei que vocês observassem essa imagem aqui e respondessem algumas perguntas, né? Essas perguntas aqui. Vocês ontem fizeram a leitura de uma imagem. Hoje nós vamos trabalhar na página 181. Todo mundo com o livro na mão para acompanhar a leitura, onde diz assim: Pero Vaz de Caminha chegou ao Brasil na esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500. No dia 1º de maio, escreveu uma carta ao rei Dom Manuel com a seguinte afirmação sobre a religiosidade indígena. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma. Ou seja, ele escreveu uma carta, né, para o rei de Portugal, falando sobre os índios, que eles não tinham crença nenhuma. E que se eles entendessem a língua dos portugueses e os portugueses a dele, logo eles se tornariam cristãos, ou seja, católico, né? Porque naquela época a única religião aceita era o catolicismo. Quem não fosse católico era herege, certo? Então, assim, teve até uma época que as pessoas que não eram católicas, não se declaravam católicas, eram queimadas nas fogueiras vivas, né? Queimavam, tocavam fogo porque eram hereges, certo? Mas os indígenas, embora fossem vistos pelos portugueses como se não tivessem religião, eram politeístas, acreditavam em vários deuses e consideravam, em geral, as forças da natureza como deuses. Por exemplo, a lua, né, é o deus deles, o sol, né? Isso não foi respeitado pelos portugueses à época. Para eles, religião só havia uma, o cristianismo católico. E os demais eram manifestações inferiores que deveriam ser abandonadas. Então, para vocês verem como a religião significa religar, né? Um vínculo entre Deus e o ser humano. E religiosidade são os vícios de uma religião. Se furar a orelha é pecado, se não seguir tal crença é pecado, se você não for para tal igreja é pecado. Isso é religiosidade, é diferente de religião, tá certo? Ah, porque eu pertenço a tal religião, eu vou para o céu, você é isso, você vai para o inferno. Isso não existe, gente. Dançar é pecado, gritar é pecado, correr é pecado, dormir é pecado. Tem religião que tudo é pecado na vida. E isso, gente, não é religião, é religiosidade, certo? Trazida lá das culturas antigas, né? Porque os índios não eram católicos, eles eram condenados a hereges. Aqui nós temos uma carta. Conheça a faculdade brasileira só para indígenas. Como antigamente os índios não tinham direito a estudo, se lutou-se muito durante muitos séculos, e hoje em dia eles têm faculdades exclusivas para eles, né? Que ensinam a eles na língua tupi-guarani e na nossa língua. Graças a Deus que eles conquistaram o direito de ser seres humanos, né, gente? Que eles não eram vistos assim. Quando a esquadra de Cabral chegou aqui, eles tinham os índios como animais. Eles diziam que eram homens nus de pele vermelha, considerados animais, né? Aí vocês vão pesquisar quais são os deuses que os índios acreditam. Como é que eles chamam a lua? Como é que eles chamam o sol, né? Então, assim, eles têm seus deuses. A água é um deus, o sol é um deus, a lua é um deus. E vocês vão fazer uma pesquisa sobre isso. E vão responder o livro na página 185, tá bem? E 186 e responder isso aqui.